E aí galera, beleza? Terceiro vídeo da série do canal. Quero já começar falando a respeito de os detalhes do primeiro vídeo, em que eu falei sobre o Netcat. Alguém pode reclamar, falar que, tô aconselhando usar o Netcat, que é uma ferramenta que não é criptografada e tudo mais, e de fato, é bom lembrar que o Netcat é uma ferramenta que serve para transferir dados, sejam eles quais forem, entre um servidor e outro, mas essa ferramenta não é criptografada. Então, se você precisa transmitir, por exemplo, uma cópia de um sistema de arquivos entre uma máquina e outra e passar para uma rede que você não confia, ou seja, a maioria das redes, não use o Netcat, não é uma boa. É melhor você usar, então, outra ferramenta, como, por exemplo, o rsync. Se você não conhece, é basicamente a melhor ferramenta de fazer cópia de um lado para o outro da rede. Precisou copiar arquivo, copiar um sistema de arquivos de um Linux da vida, outro sistema, o rsync te ajuda muito. Ele tem essa opção "-a", que é um resumo, todos os exemplos ele usa "-av". O V é de verboso, verborrágico, e o "-a", nossa, até chegar, é o archive. Essa opção dele aqui é bacana porque ele é equals, "-r, l, p, t, o, g, d maiúsculo. Sem essas outras aqui. Basicamente o que ele faz é o seguinte: modo de arquivamento, manter link simbólico como link simbólico, device node como device node. Ele mantém os arquivos do jeito que estão na origem, ele mantém no destino. Ele preserva ao máximo as características especiais, digamos assim, dos arquivos. É diferente de, às vezes, fazer um SCP, que você vai ter que enfiar um monte de opção para você garantir que nenhum, por exemplo, link simbólico, um hard link, vai ser copiado como se fosse um arquivo, e é um tipo de coisa que, às vezes, é crítico quando você está copiando, por exemplo, um sistema de arquivos de uma distribuição, e isso, às vezes, você precisa fazer. Então, na dúvida, use o rsync. Geralmente, ele vai trabalhar em cima do SSH, então ele já vem criptografado bonitinho para você. Fica a dica. Mas o que eu queria falar hoje é voltar ao assunto de filosofia Unix e como a gente implementou a web, navegadores e tudo mais. Fiz aqui um diagramazinho bem básico sobre como é o navegador hoje. Se abriu ali o Firefox, ele funciona assim. Então, em cima do hardware tem o sistema operacional, do sistema operacional tem o shell. O shell realmente é uma casca em volta do sistema operacional, geralmente. Você tem o teu navegador que implementa tudo, interface do usuário, resolvedor de nomes, downloader, né, que vai lá por HTTP, faz o download de uma página, o renderizador do HTML, ele lida com bookmarks, ele lida com impressão, né, se quer mandar para tua impressora, ele vai transformar em PDF ou PS que seja e mandar para tua impressora. Ele tem corretor ortográfico, ele tem leitor de RSS, né, que é feed de notícias. Ele tem o gerenciador de downloads dele, ele tem ferramentas de desenvolvimento, etc. Basicamente é um monstrão o navegador. O que por si só já é errado bastante para a gente poder falar a respeito. Mas ok, errado de acordo com o que seria a filosofia Unix de faça uma coisa, faça bem feita, comunique-se por meio geralmente de texto, com canais simples e tudo mais. Acho que uma hora a gente vai ter que falar a respeito do que é mais especificamente a filosofia Unix, mas isso é um bom resumo, por enquanto. Em cima do navegador ainda tem a arquitetura de plugins, até esqueci de colocar aqui esse diagrama, mas também mais a loja online de add-ons. Então você tem no teu navegador local a tua arquitetura de plugins implementada, mas ainda a loja de add-ons externa. Isso aqui é importante porque a gente vai falar a respeito de trabalho depois, o trabalho que dá para manter tudo isso. E daí os plugins, vezes N, 50, 60 plugins que tem em cima, ou 5 ou 6, que estão rodando ali no navegador. Então qual que é o problema que eu vejo nisso tudo aqui? E que a gente vai tentar fazer uma implementação que siga melhor a filosofia Unix do que o que a gente tem hoje. O primeiro problema é esse monte de coisas que o navegador faz. Ele faz coisas demais. Tudo é implementado nele, numa base de código única. Tem lá 12, 13 milhões de linhas de código rodando. É basicamente um sistema operacional.
tem até mais linha que muito sistema operacional por aí. Isso é problemático. É claro que ele é feito por um motivo, né? O motivo é, alegadamente, portabilidade entre diversas plataformas, padronização do código entre as diversas plataformas em que o navegador roda e tudo mais. Ok, eu entendo. Até porque essa discussão toda, eu admito que ela vai fugir um pouco do que é prático. Ela vai entrar talvez um pouco no que é a definição do filosoficamente correto. Mas eu acredito que a gente consegue chegar em algo prático também. Além de tudo, em cima disso, você tem uma arquitetura de plugins. E aqui eu acho interessante a gente falar a respeito, que é o seguinte. Você tem o teu navegador, e você frequentemente precisa de um outro código, um código externo ou de terceiros, que seria o teu plugin nesse caso. E esse plugin basicamente vai receber uma sequência de dados, vai processar esses dados e vai entregar os dados processados, certo? Onde é que a gente já viu isso nessa nossa vida de Unix? No Shell. O Shell faz isso. Você tem, na verdade, dados, você precisa processar e pegar os dados processados depois, você usa o Shell. Um pipeline comum é isso que ele faz. Recebe dados de um lado, processa, joga os dados do outro e se comunica por uma interface simples e padronizada. Então, uma das minhas reclamações com os navegadores hoje é justamente essa questão de que foi se indo para cima dentro dessa arquitetura, quando na verdade o certo seria ter voltado para baixo. Quer dizer, se você precisa de algo que um programa externo faz, você chama via shell, você executa ele no sistema operacional. Você não precisa criar um programa, que um plugin é um programa. Você cria um programa que roda em cima do teu navegador como se ele fosse um shell. E não é assim que funciona. Então, claro, você vai dizer que o Shell pode não ser portável para toda a plataforma, especialmente o Windows. Então, especialmente na época do Windows 95, como é que se ia fazer? Então, o navegador meio que teve que implementar tudo. Mas agora pense, essa parte é interessante. Você já teve um trabalhão para desenvolver uma arquitetura de plugins. Tá, isso aqui não é fácil de fazer, não é simples. Você tem que linkar num monte de lugar no navegador, você tem que criar padrões, você vai depurar um monte, vai dar muito erro, tem toda uma questão de segurança. Quer dizer, muita gente nessa vida gastou muita energia desenvolvendo uma arquitetura de plugins para o Firefox, para o Chrome, para o Opera, para o Vivaldi, para o que quer que seja. Será que esse mesmo esforço não poderia ter sido gasto em pegar um shell, ou bash que seja, e fazer com que ele fosse portável para todas as outras plataformas, ou no mínimo as mais importantes, digamos assim, como o Windows? Acho que até já roda, hoje em dia é uma questão diferente, mas eu digo, lá pelas idas do Windows 98. Será que todo esse esforço que a gente fez na arquitetura de plugins não seria mais interessante se tivesse ido para o Shell, a ponto de fazer com que a gente tivesse um Shell que se tornasse padrão para um monte de arquitetura, um monte de sistema operacional, e o navegador pudesse confiar nesse Shell, saber que ele vai estar lá disponível e que vai funcionar de uma maneira padronizada, não interessa em qual sistema operacional você está rodando. Fica aí a pergunta. Se é factível ou não, hoje é difícil de dizer, mas eu acho que com o esforço que foi feito para a arquitetura de plugins, se ele fosse aplicado em uma coisa um pouquinho mais inteligente, na minha opinião, talvez desse certo, seria interessante, ficaria bem legal. E mais, se você tem os teus plugins rodando no Shell, você começa a tirar proveito de, por exemplo, sistemas de distribuição de pacotes, de bibliotecas e código de terceiros. Então, se eu desenvolvo um plugin para o Firefox que vai rodar no Shell, eu tenho uma interface padronizada simples em que eu posso usar a minha linguagem de programação favorita. Posso implementar em Python, distribuir pelo Python Package Index, o PyPy que eu chamo, e fazer a instalação por lá. Eu não preciso mais de uma loja online de add-ons. Posso ter, nada impede, mas assim, posso usar também ferramentas de terceiros, posso usar ali o NPM, posso usar as gems do Ruby, posso usar o que eu quiser. Então, seria também uma liberdade interessante. Tem toda uma questão da caixa de areia, mas assim, se você consegue deixar seu navegador mais simples e aumentar a segurança dele e investir tempo e esforço e capital humano no Shell, ou num protótipo de Shell com caixa de areia, alguma coisa assim, que é
Questão de limitação de segurança, né, a tua extensão não poder acessar os arquivos do usuário, coisas assim. Que também é outra coisa que poderia ser feita via sistema operacional, quer dizer, você põe o navegador para rodar com um outro usuário, por exemplo, ou põe o shell que o navegador roda, rodando com outro usuário. Enfim, aí eu já estou indo para um caminho de, né, ideias muito loucas. Mas eu vou entrar de novo nessa questão de que é ter o sistema operacional participando mais do desenvolvimento de aplicações, fazer uso melhor do que o sistema já dá. É uma coisa que mais para o futuro a gente vai entrar. Enfim, a minha ideia é, talvez teria sido mais interessante se o desenvolvimento de navegadores tivesse se dado de uma maneira em que os plugins e muitas outras funcionalidades fossem por meio de comandos de um shell, comandos chamados para o sistema operacional na máquina local. Um exemplo, o resolvedor de nomes. Uma coisa que pouca gente sabe, mas num sistema Linux, por exemplo, exceto o sistema que está rodando o systemd e tem um monte de aplicação usando isso hoje de fato, mas é o sistema mais clássico, ele não tem um componente central que resolva nomes. Você até tem lá o /etc /resolve.conf, que é o arquivo, digamos, de configuração da resolução de nomes. Né? O que é a resolução de nomes? Eu digito lá youtube.com, esse nome é resolvido no sistema global de DNS ou em qualquer outro servidor de DNS que você queira usar e ele te dá um endereço IP. Ele é uma agenda telefônica. Esse resolvedor de nomes, as aplicações não têm um componente centralizado para chamar. Eles têm uma biblioteca que foi implementada há muito tempo já, é mantida há muito tempo. Provavelmente ela está dentro da libc ou das bibliotecas de desenvolvimento padrão, digamos assim, do Unix, sistemas Linux e tudo mais. Mas cada aplicação resolve o nome por conta, certo? Cada aplicação faz a requisição para o servidor DNS, faz a comunicação usando o protocolo de resolução de nomes, que a gente chama só de DNS, e recebe o IP e trabalha com isso. Tudo bem, é feito por uma biblioteca, então não necessariamente o programador da aplicação está metendo a mão nesse tipo de código, mas hoje é assim que acontece, toda aplicação faz a sua resolução de nomes. Você até tem, por exemplo, a maioria dos sistemas Ubuntu roda automaticamente, ou por padrão, o DNSMask, que é uma bizarrice, porque roda 50 tipos de serviço junto na mesma aplicação, mas um deles é o DNS, então ele até faz um cache de DNS. Mas isso não significa que ele resolva DNS pelas aplicações. Toda aplicação, praticamente, faz a sua comunicação direta com os servidores de DNS, usando o /etc /resolve.conf como configuração. Ele descobre com quais servidores ele vai se comunicar por meio desse arquivo, mas a implementação está lá dentro da aplicação. Isso é estranho. Isso é um ponto para o systemd, que eu não gosto, mas tem um artigo interessante que fala sobre a questão de que para o Linux falta uma camada de sistema. Então você tem aqui hardware, sistema operacional, e daí você tem tudo para cima user space. Então você tem kernel space e user space, um em cima do outro. E você não tem no meio disso uma camada de sistema, que é o que o systemd tentaria implementar. Que seria muito nobre, se não fosse uma implementação porca. Enfim, desculpa se você gosta de systemd, mas eu não vou com a cara. Tenho muitos problemas com ele. Então certas coisas poderiam ser resolvidas, por exemplo, chamando um resolvedor de nomes local. Então você poderia dizer assim, resolve youtube.com, né? Ou melhor ainda, né? echo youtube.com pipe resolve. E esse programinha aqui, resolve, ou qualquer outro nome que seja, ele faz a resolução de DNS e ele te dá o IP, certo? Então, diminuiria a quantidade de código dentro das aplicações. Você começaria a usar código mais comum para chamar aplicações do sistema operacional. Quando eu falo shell, pode ser chamando shell, pode ser chamando diretamente. Você não precisa necessariamente usar o shell. Mas geralmente é interessante. Ou não. Enfim. Então, resolver nomes, fazer o download. Por que o navegador cuida de fazer o download? Não tem programa de linha de comando que faça download de páginas? Entendeu? Então, mas ele não funciona, não tem o comportamento que eu quero. Mas você pode criar um. O que ele tem que fazer? Renderizar o HTML. Isso aqui é ok, porque tem toda a questão de JavaScript, do DOM e tudo mais. Ok.
renderizar. Talvez isso seja interessante. Mas todo o resto, gerenciar bookmark, fazer impressão, será que talvez programas auxiliares externos não seriam mais interessantes? E mais, digamos que o sistema de impressão do Firefox, do Chrome e tudo mais fosse compartilhado, fosse padronizado e fosse extremamente portável para outros sistemas operacionais. Não seria um grande bônus você ter uma interface padronizada, você ter uma base de código comum para esse tipo de funcionalidade, você ter uma interface simples e fácil de entender, e você ainda permitir que outros programas usem essa mesma interface. Quer dizer, eu tenho um documento e eu quero imprimir, e eu vou abrir uma janelinha na tela do usuário que vai dar as configurações básicas e vai mandar para a impressora. Não seria interessante? Mas não. O Firefox implementa o seu, o Chrome implementa o seu, o Opera implementa o seu jeito, cada um com uma base de código distinta e cada um dividindo-se, na verdade, para fazer correção de bugs, implementação de melhorias e tudo mais. Leitor de RSS, putz, é comodidade, mas talvez não deveria estar lá. Gerenciador de downloads, ferramenta de desenvolvimento, ok. Então qual que seria a minha ideia do que seria um navegador que seguisse a filosofia Unix? Tá? Não pense que eu considero isso aqui uma interface boa. Tá? Você ir lá no shell e digitar um comando e dar um pipe. Essa é uma interface boa para mim. Para mim, é ótima. Mas mesmo assim, se eu tivesse que usar no dia a dia bastante o navegador e tivesse que ficar dando eco a toda hora com pipe, para finalmente dar um pipe Firefox, por exemplo, eu não ia gostar, ia ficar injuriado. Então não confundamos isso aqui que eu estou mostrando, que é o shell, que é uma interface, com o sistema de funcionamento que eu estou propondo. Então, na minha opinião, o Firefox deveria ser uma interface gráfica, com barrinha de endereço no topo, com os botõezinhos bonitinhos, com menu, com teclas de atalho. Só que ele deveria ser só isso, só uma interface, que chamasse programas externos e que passasse talvez por pipelines. Tá? Para quem não sabe, esse pipe não é uma coisa que o shell implementa magicamente. Isso aqui é uma syscall do sistema operacional. Qualquer programa pode fazer um pipeline. Não é só os shells. Isso aqui não é exclusividade do shell. Então, quer dizer, a minha proposta não é de forma alguma usar o shell ou fazer uma loucura dessa, uma interface que tira o navegador da mão da tua avó. Pelo contrário, o certo é que haja uma interface. Daí eu acredito até que a interface seria talvez melhor se ela se preocupasse só em ser a interface. E daí todo o resto, fazer download de página, fazer renderização, fazer gerenciamento de bookmarks, tudo fossem programas externos que se comunicassem com essa interface de uma maneira simples, por um protocolo bem conhecido, bem simples de se fazer. O que seria interessante nisso também? Por exemplo, você tem o resolvedor de nomes. Esse resolvedor de nomes, o certo seria que ele tivesse um nome padronizado, tá? Digamos que fosse resolve mesmo, na linha de comando, e você chama ele consultando a variável path do usuário. Então, se eu, por exemplo, quero implementar um resolvedor de nomes mais rápido, ou que tenha um cache, ou que tenha valores prefixados, eu tenho a liberdade de fazer isso. Eu não vou precisar ir lá no código-fonte do Firefox, ou então estudar como é que se cria uma extensão para Firefox, tendo que desenvolver em JavaScript, tendo que saber todas a API de funcionamento de uma extensão. Não precisaria, é só fazer isso aqui. Ó. Eu sei que eu recebo um nome de domínio e eu tenho que cuspir um IP. Isso aqui eu posso fazer em Shell Script, eu posso escrever em Python, eu posso escrever na linguagem que eu quiser, eu posso escrever em Perl, posso fazer do jeito que eu achar melhor. E já o Firefox, do jeito que é hoje, eu teria que fazer uma extensão para isso, e verificar permissão e tudo mais. Chato pra caramba. Então, né, são decisões que foram tomadas. E todas as outras coisas, o sistema de impressão, por exemplo, eu posso adaptar tudo. Então, quer dizer, eu vou lá no meu PF, boto o meu programa uma entrada antes, pelo menos das entradas padrões que tem no sistema, e eu começo a usar os meus programas para fazer as coisas, as operações que eu quero no meu navegador. Se eu acho que o gerenciador de bookmarks é ruim, eu posso implementar o meu, posso chamar um outro de terceiros, posso fazer o que eu quiser. Eu tenho muito mais liberdade se eu usar o que o sistema operacional me dá e não ficar inventando coisa em cima. Então, toda essa parte aqui da arquitetura de plugins para cima, além, claro, na verdade, do navegador em si, eu digo que foi um exagero. E foi um exagero, né, bem grande. Tem muito código, tem muita base isso aqui. E
é uma negação completa do que seria o faça uma coisa, faça bem feito. Se você tem um navegador que é só uma interface, você vai fazer uma coisa, o quê? Você vai apresentar para o usuário um conjunto de opções que tem um objetivo comum, que é o cara poder navegar pela web. Isso é só a interface. Eu não vou precisar me preocupar com renderização, com download, com bookmarks, com RSS, com ferramenta de desenvolvimento, o que for. É claro, a presença de, por exemplo, JavaScript no código, nas páginas HTML, CSS e tudo mais, faz com que o renderizador fique um pouco mais difícil de ser um elemento externo. Mas eu acho que parece que ninguém fez um esforço para tentar tirar isso para um elemento externo, então não dá para a gente dizer se é impossível. Talvez seja possível, talvez fique até melhor, não se sabe. E é isso. No primeiro vídeo, novamente, quando eu comecei falando sobre o Firefox e prossegui para falar sobre um servidor. Então a gente começou a olhar uma ideia minha que eu tinha de um servidor web que seguisse a filosofia Unix, quer dizer, que fosse formado por componentes simples que fazem uma coisa só e fazem da melhor maneira possível. Ele fosse um sistema, um conjunto de componentes que comunicam-se entre si, né? Então ficou essa coisa de falei de cliente, falei de servidor, por onde a gente vai seguir. E eu tenho na minha cabeça uma ideia interessante, que é a implementação de um protocolo alternativo. Por quê? Porque eu não vou desenvolver um servidor web estático, super simples, que já tem 1 milhão de servidores web. Acrescenta muito pouca coisa. Eu poderia implementar um outro servidor que já existe também, mas também já existe. Então eu tenho umas ideias aqui a respeito do que seria um protocolo interessante. Ele é um meio termo entre o que é hoje o Gopher e o que é a web. Independente de a ideia ser interessante para muita gente ou não, a implementação disso pode ser bacana. Então a gente vai começar a partir do próximo vídeo a ver um pouco das minhas ideias a respeito desse protocolo. Esse protocolo em si ele vai abranger servidor, protocolo de comunicação, quer dizer, o que vai rodar, que vai trafegar no fio, que a gente chama, né, o socket, e vai abranger também o cliente. Em partes porque, por exemplo, eu uso o Gopher hoje e eu não achei nenhum cliente que eu realmente gostasse. Eu acho que vai ser bem interessante a gente implementar em linha de comando, usando curses e fazendo do jeito que fique bacana. E vai ficar bacana. E por hoje só. Valeu, até a próxima. Falou!